Muito bom dia, crianças! Hoje nós vamos dar início a mais uma aula da nossa disciplina de ensino religioso. E esse mês nós vamos estudar um valor novo, tá certo? Vou já dizer qual é esse valor para vocês. Antes, eu trouxe aqui uma mensagem de bom dia, né? Queria desejar um bom dia maravilhoso para vocês e dizer que ao despertar, perceba o presente que já recebeu de Deus. Mais um dia abençoado para viver, né? Então, só o fato de a gente acordar, estarmos vivos, é um presente de Deus, tá bom? Então, fique com essa mensagem aí bonita para vocês. E aqui é o nosso projeto Cultivando e Semeando Valores, que a gente está dando continuidade. E nesse mês de novembro, nós vamos trabalhar o valor da liberdade. E aí, vocês sabem o que é liberdade, o que ela significa? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre o que é e o significado, tá certo? No kit xerocado que eu mandei para vocês, foi uma atividade, que essa é a atividade dessa nossa aula de hoje, eu quero que vocês façam, tá certo? Nessa atividade, ela vai trazer alguns significados dessa palavra liberdade. Para você, quem é livre, tá? O sábio, ele manda em si mesmo. O que significa essa liberdade? Quais são os tipos de liberdade que nós temos? Então, nessa atividade xerocada, que é a que eu vou explicar para vocês hoje, fala um pouco sobre isso, tá? Então, vamos lá. No dicionário, liberdade significa a condição de uma pessoa dispor de si, faculdade de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. É o livre-arbítrio, os direitos do homem livre. Isso é a liberdade. Então, crianças, a liberdade é aquela liberdade em que eu posso opinar, dar minha opinião. É aquela liberdade que eu tenho de ir e vir para onde eu quiser, tá? É aquela liberdade de me expressar. É a liberdade onde a minha dignidade deve ser respeitada, tá certo? E várias outras coisas que a gente vai trabalhar no decorrer do mês de novembro. Então, para refletir, a atividade trouxe aí alguns tipos de coisas que tem a ver com a nossa liberdade. Então, primeiro aí diz assim: o ser humano deve ter liberdade para desenvolver sua personalidade e plenitude, tá bom? Quando eu posso me expressar, quando eu posso ser do jeito que eu quero ser, isso é uma liberdade, tá bom? Outra coisa, ser livre é ter dignidade respeitada. É ter minha honra valorizada, a minha vida. E isso também é uma forma de ser livre. Outro ponto, a liberdade plena funciona apenas quando os direitos são equilibrados com responsabilidade. O que isso quer dizer? Eu tenho uma liberdade e vou sair fazendo tudo quanto é ruim? Não, tudo tem que ter limite, tá? Eu tenho meus direitos, mas eu também tenho as minhas responsabilidades que eu tenho que cumprir. Não é porque eu sou livre que eu posso sair prejudicando, machucando um colega, fazendo alguma coisa de errado. Não, não é assim. Tudo deve ser equilibrado, tá certo? Porque se você tem a liberdade para fazer todo tipo de coisa que você quer e você termina ferindo outro colega, você está atingindo a liberdade dele. Então, a gente não pode ultrapassar a liberdade do outro também. Tem que ser respeitada, é tudo equilibrado, tá certo? Então, a liberdade é um dom precioso que promete uma experiência de liberação e uma sensação de não ter limites. Mas aqui, o que eu digo para vocês? Tudo tem limite, tá? É só uma sensação de não ter, mas tudo tem limite e tudo tem que ser respeitado. Para quê? E por quê? Porque todo mundo merece ser livre,
tá certo? Então, se você tem a sua liberdade, mas através das suas atitudes você está ferindo a liberdade do outro, isso não é uma liberdade em plenitude. Por quê? Porque o outro está sendo prejudicado, certo? Então, isso só foi uma parte do que a gente vai estudar muito no decorrer desse mês sobre a liberdade, que é uma condição da pessoa dispor de si, fazer ou deixar de fazer alguma coisa que queira, é seu livre-arbítrio. Aí vem algumas questões que eu quero que vocês respondam aí na própria atividade xerocada, tá? E a minha fala aí, liberdade é um processo contínuo, libertador, fortalecedor e enobrecedor. Por que é contínuo? Porque a gente a gente não nasce sabendo, a gente vai aprendendo no decorrer da vida. E é libertador, por quê? Porque você tem o direito de opinar, você tem o direito de se expressar, você tem o direito de ter a sua dignidade, respeitada. É fortalecedor e é enobrecedor, porque você vai conhecer a si e vai conhecer também o outro. Então, tendo respeito, sabendo equilibrar, ambas as partes vão ter esse direito de liberdade garantido. Então, aí tem algumas questões que eu quero que vocês respondam, tá? O que é a liberdade? O que foi que vocês entenderam sobre a liberdade? Que liberdade você acha que todas as pessoas deveriam ter? Faça uma lista. Ah, professor, eu acho que todo mundo deveria ter liberdade de fazer isso. Isso você vai colocar aí nessa lista. Mas não esqueçam de que tem que respeitar o outro também, tá bom? Quais foram as principais lutas pela liberdade em nosso país? Se você fizer uma pesquisa rápida, no celular mesmo, na internet, você vai ver que nosso país passou por várias lutas em busca da liberdade, tá? Então você vai citar aí também. Comente, fazer o que eu quero, quando eu quero, para quem quer que eu queira, certo ou errado? Por quê? Você acha que isso é certo ou errado? Fazer o que quer, na hora que quer, quando que quer, para quem quiser. Isso é certo ou errado? Por quê? Eu quero a opinião de vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. A aula de hoje é somente essa atividade que eu quero que vocês respondam, que tá aí no kit xerocado para vocês, tá certo? Nas outras aulas eu vou trazer vídeos com histórias sobre liberdade e aí vocês vão aprender um pouco mais, tá bom? Pois eu aguardo vocês na próxima semana com mais uma aula do nosso projeto Cultivando e Semeando Valores. Fica aqui meu beijo para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima aula.